E aí, turma, começando mais uma live e aqui vamos começar hoje falando sobre como conciliar treino aeróbico com treino de musculação, treino resistido, seja o treino que com peso, né? Várias pessoas, a grande maioria das pessoas gosta de fazer esses dois tipos de treino, são treinos concorrentes, de vias metabólicas diferentes, estímulos totalmente diferentes e é mais que a grande maioria das pessoas gostam de fazer todos os dois estímulos e às vezes tem dificuldade de montar um cronograma de como executar esse tipo de, né, esses dois tipos de treino. De fazer um antes, qual fazer depois, se dá intervalo entre eles, fazer em horários diferentes, né, em horários, né, distintos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. É sobre isso que eu vou explicar para você que tem dúvida de como fazer essa montagem e o porquê fazer um antes do outro. É justamente essa dúvida que é sobre isso que eu vou explanar para vocês hoje. Então, vamos começar. Qual fazer primeiro? A musculação. Quando eu falo musculação, eu vou deixar claro aqui que eu falo musculação, mas seja qualquer tipo de treino resistido, qualquer tipo de treino que a gente utilize né, o peso, seja o peso do próprio corpo ou um peso anilha, o que seja. Resumindo, falei de musculação é sobre treino resistido. Então, vamos voltar. O que é mais interessante? Qual que é melhor fazer primeiro? Um aeróbico ou a musculação? Isso vai depender muito qual é o seu objetivo. Se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é melhora do condicionamento cardiorrespiratório, se é performance, né? Então isso vai depender muito. Qual o seu objetivo? Dentro desse objetivo que você que você tenha, aí sim a gente pode de repente ver a necessidade de qual botar primeiro, qual é melhor a gente começar. Até porque também a gente tem a possibilidade de distanciar esses dois tipos de treinos. Como eu disse, são treinos concorrentes com vias metabólicas totalmente diferentes, estímulos totalmente diferentes que acabam concorrendo um com o outro. Então, na verdade, o indicado seria fazer esses dois treinos em horários totalmente distantes. Às vezes tem diferença de entre 6 a 8 horas de distância entre um e o outro, para justamente não prejudicar o rendimento do outro. Porque a gente acaba, dependendo da intensidade que você fizer, você pode prejudicar o outro tipo de treino. Até porque quando a gente faz um logo após o outro, sempre o primeiro estímulo ele vai ser. Sempre o primeiro vai ser o mais eficaz, vamos dizer dessa forma. O primeiro que você fizer que vai determinar. O que determina a sua eficácia é o primeiro treino que você vai fazer. Por isso que eu falei, de você saber qual é o seu objetivo. Por exemplo, se seu objetivo se seu objetivo é performance, melhorar a sua condição cardiorrespiratória, melhorar a sua condição, você quer às vezes correr uma prova, fazer uma prova de uma corrida, uma prova, né, de corrida, e você precisa melhorar sua parte cardiorrespiratória, ou você vai fazer um TAF, que é um teste de aptidão física, para de repente para algum concurso público. Aí sim você vai ter que priorizar primeiro o seu treino aeróbico, porque você necessita de melhorar sua condição cardiorrespiratória, precisa melhorar seu rendimento no seu exercício aeróbico. Então aí você tem que priorizar primeiro executar. Se você não tem tempo, vamos dividir, como eu estou falando, dividir esses dois estímulos, então é melhor você executar primeiro esse treino aeróbico, né, esse treino aeróbico para você melhorar a sua condição cardiorrespiratória. Aí depois que você faz o seu cardio, né, esse treino, aí sim você pode logo após fazer o seu treino resistido, a sua musculação.
Agora, se seu objetivo é aumentar a sua massa muscular, né, gerar uma hipertrofia, ou simplesmente melhorar a sua força, a sua potência, né, sua potência muscular, a sua força muscular, você necessita às vezes de fazer, às vezes você quer fazer um treino de força, como eu disse também, hipertrofia. Então aí sim você começa com o seu treino resistido primeiro. Você faz a sua musculação primeiro, porque você precisa gerar, né, depois do treino de musculação, a gente precisa de fazer uma. A gente rompe as fibras musculares, necessita de pós-treino ter uma regeneração dessas fibras que foram lesionadas. E a gente precisa fazer recintos proteicos pós-treino, então você vai ter mais disposição, mais força, você vai utilizar aquele glicogênio durante esse treino, você precisa de estar bem aportado de energia para poder fazer um treino de hipertrofia, um treino de força, um treino de potência. Então você vai ter mais condições de empurrar mais peso, de fazer mais força, fazendo esse treino antes do treino aeróbico. Então, na verdade, você precisa realmente fazer primeiro o treino resistido primeiro, e depois você complementa de repente com um aeróbico, mas de repente é um aeróbico de baixa intensidade, já que seu objetivo não é melhorar a sua performance na corrida, a sua performance no seu no carro, seja o cardio que você faça, uma bike, é, uma escada, ou seja o que você fizer, você não é sua prioridade. A sua prioridade no caso aí seria, como eu disse, aumentar a sua massa muscular, a sua força, como eu disse, a sua potência muscular. Então aí sim você necessita de fazer esse treino primeiro, porque se você fizer o aeróbico antes, você não vai ter condições de imprimir né, dar o seu melhor, ter força, ter energia para poder fazer esse treino esse treino de força, esse treino resistido depois. Então, vamos resumir. Se você precisa, você basicamente só vai utilizar o aeróbico antes do treino de musculação se você precisar melhorar a sua parte cardiovascular, você precisar de rendimento na sua corrida, no seu treino cardiorrespiratório. Como eu disse, se você precisar de fazer, se você participa de provas de corrida, se você faz uma meia maratona, ou corridas mesmo, corridas de 5, 10 quilômetros, provas que as pessoas gostam, né? Essas provas que o pessoal gosta de fazer, ou se você precisa de fazer um teste de aptidão física, de repente para um concurso público, aí ou né, para entrar em algum emprego, que seja, você necessita disso, então você precisa realmente de ter uma condição cardiorrespiratória melhor. Então ela vai ser sua prioridade. Então aí sim você começa fazendo esse treino cardiorrespiratório, esse treino aeróbico antes da musculação. Agora, se não for isso, se você precisa, se o seu objetivo é maior, é o que? Hipertrofia, melhorar sua treino de força, treino de potência, melhorar sua potência muscular, né, melhorar sua resistência muscular localizada e até emagrecer, até para emagrecimento, então invista primeiro no seu treino resistido, invista primeiro na sua musculação. Até porque no emagrecimento também, por quê? Porque o que eu digo, se você quer emagrecer, treine sempre de forma como se você quisesse hipertrofiar. Por que a gente treina também, para quem quer emagrecer, eu indico também treinar de forma como se você estivesse buscando uma hipertrofia. Por quê? Porque se você treina, você quer emagrecer, uma das melhores formas de você melhorar o seu gasto calórico é aumentar o seu metabolismo basal. E você consegue aumentar seu metabolismo basal simplesmente a única forma de aumentar o metabolismo basal é aumentar na sua massa muscular. Então, se você quer emagrecer, então invista primeiro nesse treino com peso, nesse treino resistido, faça treino com peso, treino resistido,
E aí sim você vai conseguir gerar uma hipertrofia, aumentar sua massa muscular, consequentemente você vai gerar, né, um gasto calórico mais acentuado durante o seu período de repouso. Aí sim você, consequentemente, seu gasto calórico total durante o seu dia vai ser maior. Você fazendo déficit de caloria, né, gastando mais caloria, consumindo menos, você vai conseguir emagrecer. Então, não caiam naquele erro de querer emagrecer só fazer treino aeróbico. Porque se você fizer só o treino cardiorrespiratório, o treino aeróbico, e não fizer uma musculação, um treino resistido, você vai baixar muito o seu volume muscular, a sua massa muscular, você vai degradar muito essa massa muscular e vai ter mais dificuldade porque seu metabolismo basal vai reduzir. Então, como eu estou falando aqui, se você não tem como você fazer né, uma divisão desse seu treino resistido com o seu treino resistido, com o seu treino aeróbico em horários diferentes, como eu disse, são treinos concorrentes, então se você quer emagrecer, se você quer gerar uma hipertrofia, melhora da sua força, como eu disse, potência muscular, resistência muscular localizada, invista primeiro na musculação e faça o aeróbico depois. Até porque quando a gente fala de exercício aeróbico, vai ter tem uma gama de variáveis muito grandes, porque vai depender muito se o aeróbico é de baixa intensidade, de alta intensidade, se é um aeróbico de intervalado. Então isso também são vertentes também que podem ajudar ou prejudicar o seu objetivo aí. Então, utilize simplesmente o aeróbico antes do treino, só se você precisar de melhorar o seu rendimento nesse aeróbico. Se você realmente precisar de melhorar a sua função cardiorrespiratória, de repente para fazer uma prova, como eu disse, ou um teste de aptidão física. Se não for isso, é melhor você começar primeiro com treino resistido, com treino com peso, e que aí vai te dar eu acredito que seja mais eficaz, porque você vai conseguir imprimir fazer um treino com peso com mais vigor, com mais qualidade. Porque se você fizer primeiro o seu treino cardiorrespiratório para depois fazer o seu treino resistido, né, o seu treino com peso, você simplesmente não vai estar depletado, né, vai estar sem energia basicamente para poder fazer esse treino, e você não vai conseguir imprimir o seu melhor, né, a sua condição. Vai perder força, não vai perder rendimento nesse treino com peso. Não vai conseguir pegar as mesmas cargas que você conseguiria fazer se você começasse com ele. Mesmo, como eu disse, são treinos concorrentes, são vias metabólicas diferentes, você vai utilizar, de qualquer forma, você vai gastar energia nesse treino, nesse resistido primeiro, você não vai ter o mesmo vigor para poder executar o treino resistido depois. Então, só se você realmente precisar melhorar o seu cardiorrespiratório, que você executa ele antes da musculação, mesmo e você não tem simplesmente o objetivo de melhorar o seu nível de massa muscular, ou emagrecer, que seja. Então aí você pode fazer primeiro o seu treino cardiorrespiratório, o seu aeróbico. Até porque, quando eu falo de emagrecimento aqui, o emagrecimento ele é multifatorial. Então não é simplesmente você pegar peso ou fazer o aeróbico que você consumir mais calorias que você não vai conseguir emagrecer. Como eu sempre digo, o emagrecimento ele é déficit de caloria, é déficit calórico. Então, de qualquer forma, os dois treinos vão aumentar o seu gasto calórico total durante o seu dia, seja um antes do outro, seja em horários diferentes. O importante é executar os dois, porque tanto um quanto o outro também, que é uma outra coisa que eu tenho para falar também, eu acho interessante fazer os dois treinos. Eu acho até o melhor, como eu disse, se você tem disponibilidade de executar os dois treinos em horários distintos, é muito melhor, porque você vai ter
a possibilidade de dar o melhor em cada treino. E de preferência com um período de horários um pouco mais longos, né? Assim, de 6 a 8 horas de diferença. Por exemplo, você pode fazer o seu aeróbico, o seu aeróbico na parte da manhã e no final da tarde ou à noite fazer o seu treino com peso. Ou vice-versa. Assim, pode ser que, sim, que você. Eu aconselho até você fazer de repente o que você preferir, se for um horário bem distante assim, o que você se sentir melhor executar ele primeiro. Pode ser o resistido, pode ser o aeróbico antes, você se sente melhor fazendo aeróbico primeiro, tudo bem, porque vai ter um período de intervalo bem grande, de 6 a 8 horas aí. Aí você consegue sim descansar, se alimentar bem e conseguir realmente fazer um bom treino. Eu estou falando aqui também para pessoas, a nível de pessoas normais, não estou falando a nível de atleta, porque um atleta de fisiculturismo, um atleta de maratona nunca vai conseguir, né? Eu não estou falando aqui de pessoas normais, pessoas que, né, que não são atletas profissionais, de áreas específicas, né? Então, se você é uma pessoa que simplesmente quer melhorar a sua condição, né, o seu corpo, emagrecer, deixar a musculatura mais aparente, ficar mais bonita, né, e queimar aquelas gordurinhas também, então você pode distanciar esses treinos e o que você sentir que é melhor para você, que você fica melhor adaptado, de repente você prefere fazer o aeróbico na parte da manhã e o resistido à noite, ou vice-versa, não tem problema. Aí você pode, o conselho que eu dou que é o melhor, é fazer distante e que aí sim você vai ter energia para fazer tanto um quanto o outro de uma forma mais eficaz, de uma forma, né, que você consiga imprimir o seu melhor. Mas se não for isso, como eu disse, você invista de repente, eu aconselho fazer de repente o seu treino com peso primeiro. A não ser que você tenha que, como eu disse, melhorar sua função cardiorrespiratória. Mas agora vamos falar da importância de se executar os dois treinos. E você sabia, de outra coisa também que eu tenho para falar, e você sabia que tanto um quanto o outro, um melhora, tanto o resistido melhora a sua performance no exercício cardiorrespiratório, quanto o cardiorrespiratório ele também ajuda a melhorar o seu treino resistido. Vou explicar o porquê. Por exemplo, quem corre muito, ou pedala, ou principalmente até, eu digo até a corrida, a própria corrida, que as pessoas gostam muito, assim, para quem gosta de correr, fazer provinhas, ou gosta simplesmente de correr por prazer de correr, a musculação ela vai ajudar, o treino resistido vai ajudar muito no quê? No fortalecimento dessa musculatura, principalmente de membros inferiores, parte de core também, vai ajudar a fortalecer essa musculatura e vai te prevenir de eventuais lesões e até melhorar a sua performance também, porque você vai ter uma musculatura mais resistente, mais forte, então de repente você consegue resistir por mais tempo, de repente você pega uma subida, né, conseguir dar um sprint mais forte, aumentar sua velocidade na sua corrida, porque você vai ter uma musculatura mais fortalecida, então ela vai te proporcionar ter mais potência, ter mais força muscular, e consequentemente você vai ter né, conseguir imprimir uma velocidade maior, dar um sprint mais forte, resistir mais tempo de repente numa velocidade um pouco mais alta durante essa corrida. Se for também treino também, por exemplo, de escada, ou até um treino, né, na bike também que você de repente gosta de fazer também, você vai ter mais força justamente para poder, né, como eu disse, dar mais velocidade, fazer com mais vigor esse treino, perdurar mais tempo de repente num sprint, como eu disse. Então, e o melhor de tudo, como eu disse, prevenir de eventuais lesões musculares e até proteger a articulação, os tendões também, que quando você tem uma fraqueza eles estão mais propícios a serem comprometidos. E o inverso também. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês também. Se você tem uma sua parte cardiovascular boa, né, que você consiga melhorar através do treino aeróbico, você vai ter uma performance muito melhor também no seu treino resistido, no seu treino com peso. Por quê? Porque muitas vezes, eu vou dar exemplo para vocês, porque muitas vezes
ou você está executando algum movimento aí que demanda muita energia, por exemplo, vou dar um exemplo aí, de repente um agachamento, e você às vezes você vê que você tem força para executar esse movimento, você vai lá, se compromete de fazer 10 repetições e você, vamos botar 10 repetições e você chega na 10ª repetição do agachamento lá, você vê que você teria condições de musculares de executar mais 2 a 5 repetições aí, mais algumas repetições a mais, mas você vê que você está muito ofegante, que você não consegue porque você falhou na sua cardio, na sua parte, no seu, né, na sua parte cardiovascular. Então tá aí, às vezes a pessoa que pega muito peso, está acostumada a fazer muito treino de musculação, mas não faz nenhum tipo de cardio, ela acaba às vezes falhando justamente nessa parte cardiovascular. De repente, se você consegue associar os dois, você melhora a sua performance na musculação também, no treino resistido. Justamente porque você tem a sua função cardiorrespiratória boa, então você vai conseguir executar mais movimentos. Você não vai falhar na sua parte cardiovascular. O que acontece isso é muito comum, às vezes, quem não faz só de repente a musculação pesada, falhar primeiro na função cardíaca e né, cardiorrespiratória, e às vezes ter força para executar mais repetições ou botar até mais carga, mais peso, mas não conseguir porque falha, fica ofegante, aquela sensação de respiratória, justamente, a sua frequência cardíaca aumentar muito, você não conseguir, né, falhar primeiro nessa função cardíaca. Então, se você de repente tivesse uma condição cardiorrespiratória melhor, você conseguiria botar mais carga ou simplesmente executar mais movimentos, fazer mais repetições. Então aí sim, então isso que eu estou mostrando para vocês, tanto um quanto o outro são importantes no contexto geral. Se você executa os dois tipos de estímulos, você consegue assim, você consegue melhorar a performance um através do outro. Eu sei que tem várias pessoas que não gostam, às vezes, principalmente de treino aeróbico. Mas você pode também, como eu disse, o treino aeróbico ele tem, sim, várias formas de executar. Você pode fazer assim, no caso aqui eu estou falando um treino aeróbico voltado para a melhora da parte cardiorrespiratória, né? Melhorar a sua função cardiorrespiratória. Mas você pode também simplesmente fazer a sua musculação e depois da sua musculação você só fazer um treino cardio de baixa intensidade, que pode ser uma caminhada, né, com um volume um pouco maior, justamente porque para melhorar né, aumentar seu gasto calórico e ajudar de repente a você metabolizar um pouquinho mais de gordura, né, aumentar esse gasto calórico pós treino de musculação aí, e não prejudicar tanto né, esse processo aí de recuperação desse treino resistido aí. Então aí você faz o que? Faz um treino um pouco mais volumoso, mas com a intensidade bem mais baixa. Aí sim você consegue esse processo aí de ganho de massa muscular. Então, como eu disse, tem como fazer resistido com treino aeróbico. Mas como eu disse, vai ter. Se você souber fazer essa montagem e executar de forma correta, você vai conseguir melhorar sua performance, tanto um quanto o outro. Tanto o resistido vai ajudar né, a musculação vai ajudar no seu treino cardio, como eu disse, através desse fortalecimento dessa musculatura, melhora na força, na potência, na resistência muscular localizada, quanto o aeróbico vai ajudar no processo do exercício da musculação, através do que? Melhora da sua função cardiorrespiratória, você consequentemente conseguindo botar mais cargas ou executar mais repetições. Então, o que a gente tem que se atentar é da forma que a gente monta isso e da forma que você vai executar esses treinos. O que eu aconselho, treine sempre intenso a musculação. Treine sempre sim. Se você busca aumentar sua massa muscular ou até emagrecer, que seja o caso, faça sempre um treino com peso um pouco mais intenso, né? Um treino que seja intenso, claro, sempre como eu disse,
Você faça o seu treino resistido com mais intensidade e faça o seu aeróbico de repente num outro horário. Aí esse aeróbico, como eu disse, ele pode, aí o que vai determinar a forma que você faz o seu aeróbico é o seu objetivo. Se o objetivo é simplesmente performance na corrida, então faça ele, dê preferência a ele primeiro, então faça ele primeiro, porque você necessita de ter uma performance melhor na sua função cardiorrespiratória, porque é seu objetivo, então, e faça primeiro, então dê prioridade primeiro para ele. Só assim você vai utilizar o seu aeróbico primeiro. Se você tem necessidade de melhorar a sua função cardiorrespiratória, então você priorize ele e faça a musculação depois. Agora, se seu objetivo de repente emagrecer ou hipertrofiar ou melhor força, né, essas outras valências aí também, então faça primeiro a musculação e depois aeróbico. Mas como eu disse, esse aeróbico o que vai determinar isso aí também é a intensidade que você faz esse aeróbico. Se você simplesmente quer se você tem necessidade de fazer um aeróbico um pouco mais intenso, com mais intensidade, mas você também não tem assim, você gosta, simplesmente, eu gosto de fazer musculação pesado, mas eu gosto de fazer também um treino cardio por intensidade, eu gosto de correr numa velocidade alta, gosto de fazer de repente HIIT, né, que é um treino também de alta intensidade, mas intervalado. Aí divida, tente fazer em horários diferentes ou até em dias diferentes. Aí você pode montar também, se você não pode fazer de repente dividir isso aí. Faça de repente aí eu aconselho, faça em períodos diferentes, como eu disse, de 6 a 8 horas de diferença, para não prejudicar, porque são treinos concorrentes. Uma outra forma que você pode utilizar também, se você, por exemplo, faz você não tem possibilidade de fazer esses dois treinos de forma fragmentada, né, dividir em horários distintos, você só tem um horário para executar os dois, mas você gosta de imprimir uma intensidade boa, tanto um quanto no outro, que é bem difícil você conseguir fazer os dois em alta intensidade, é praticamente impossível, porque você não vai ter energia para executar os dois de forma tão intensa. O que você faz? Você monta então o seu treino, por exemplo, só musculação para membros superiores num dia, que você vai fazer o aeróbico. Ela faz só membros superiores e depois você vai para a escada e faz a sua escada lá, porque aí você não vai ter tanto prejuízo, tanto dano muscular, porque você fez o seu resistido, né? o seu treino com peso, você fez o membro inferior, para membros superiores primeiro, e depois você vai para a escala, você vai só trabalhar os membros inferiores. Então você vai trabalhar tronco na musculação e vai fazer a escada lá então não vai ter tanto problema, tanto dano assim. Isso se você não consegue. Mas como eu disse antes, o ideal é você dividir esses treinos para você conseguir imprimir uma intensidade boa, tanto um quanto o outro. Mas aí eu digo, se você não tem essa necessidade de fazer, por exemplo, de repente fazer um aeróbico de alta intensidade, de repente você gosta só de fazer uma caminhada, você pode fazer, aí sim você bota o seu treino com peso, você bota a sua musculação antes e faz a caminhada depois do treino. Aí você pode fazer até uma caminhada um pouco mais longa, ou você pode até fazer de repente, se você está na academia ou na esteira, você pode fazer ela com a esteira em inclinação, vai gerar um esforço um pouco maior, mas não vai ser um treino tão intenso que vai te prejudicar tanto nesse processo de reparação, nesse processo pós-treino de musculação, que a gente sabe que é um processo que a gente faz, necessita de ter reparação desses tecidos que foram lesionados no pós-treino. Agora, como eu disse antes, é impossível você conseguir imprimir um ritmo intenso nos dois treinos, os dois sendo executando os dois um logo após o outro. Não tem como.
Intensidade, são treinos concorrentes, eles concorrem, então não tem como, é impossível você fazer 2 treinos intensos né, um logo após o outro. Sempre aprendam, sempre o primeiro estímulo vai ser o que você vai conseguir dar mais intensidade. Os dois juntos, se vocês fizerem os dois juntos, o aeróbico e a musculação, se você fizer os dois juntos, só tem um horário para poder executar. Faça primeiro que você sinta a necessidade, que seja a sua prioridade. A minha prioridade é musculação. O primeiro estímulo sempre vai ser o que você consegue ter mais energia para executar. Então, se agora, como eu disse, você só vai utilizar o seu cardio de alta intensidade. Se for um cardio de alta intensidade, antes, se você tiver necessidade. Agora, se você quer melhorar a sua condição cardiorrespiratória, necessita de melhorar a sua função cardiorrespiratória, execute ele primeiro. E a musculação não for sua prioridade, você só quer fazer musculação para poder fazer manutenção da sua musculatura, para poder fazer Não, tudo bem. Faça aí, você pode fazer ela depois. Agora, se você gosta de fazer os dois, e você só se sente confortável também de fazer primeiro o aeróbico de baixa intensidade, tudo bem, não tem problema, faça ele. Você pode dividir também, ou na outra forma de executar também é de repente dividir esse treino, se for de baixa intensidade, você pode executar. Vamos dar um exemplo aí, você gosta de fazer aeróbico todos os dias, 30 minutos, mas você não gosta, de repente quer fazer não tem necessidade assim, só para aumentar seu gasto calórico total do seu dia, mas você não quer melhorar muito a sua performance no aeróbico, não tem necessidade de melhorar a sua função cardiorrespiratória, você acha que já está legal para você. Então aí você pode dividir também, faça 15 minutos antes do seu treino de musculação, faça lá uma caminhada, ou uma corridinha, um trotezinho, que não vai te prejudicar nesse treino com peso, não vai te tirar tanta energia, tanta força assim. E complemente depois do seu treino. Você pode fazer isso também, não é proibido também. Se você se sentir confortável assim, também tudo bem. Faça 15 minutos antes, faça o seu treino resistido, né, a sua musculação. Quando eu falo musculação, pode ser qualquer tipo de treino resistido. Crossfit, calistenia, né, funcional. Aí depois que você terminou esse treino, você pode complementar, fazer mais 15 minutos lá, na sua caminhadinha. Aí você pode até mudar, você pode fazer de repente uma escada, né? Pode mudar ou uma bike, aí não tem problema. Isso aí mas isso visando só a questão de gasto calórico. Como eu disse, quer aumentar seu gasto calórico total do seu dia, você pode dividir dessa forma, não tem problema. Agora, como eu disse antes, resumindo, se sua necessidade melhora de função cardiorrespiratória e você só tem um horário para fazer dos dois estímulos, dos dois treinos, execute primeiro o aeróbico. É um aeróbico de alta intensidade porque você necessita de melhorar a sua performance cardiovascular, melhorar seu rendimento na corrida, então faça ele primeiro. Depois, porque ele é sua prioridade, a sua prioridade é ele, então faça ele primeiro. Agora, se não é sua prioridade, você simplesmente só quer fazer o cardio para poder aumentar como eu disse, seu gasto calórico, faça primeiro o resistido, faça primeiro a musculação. A musculação você vai necessitar de estar com o seu bem aportado nutricionalmente, você vai gastar aquele glucogênio que está acumulado no seu músculo, então você necessita de fazer força, né? A musculação você precisa de mais peso para poder lesionar essas fibras musculares e fazer ressíntese proteica, regenerar essas fibras do pós-treino. Então você necessita de botar mais carga, de fazer com mais intensidade, porque você quer aumentar a sua massa muscular, você quer melhorar de repente a sua força, potência, resistência muscular localizada também. Então faça ele primeiro. Aí você faz primeiro a musculação e depois você faz o seu cardio de baixa intensidade só para poder aumentar, para aumentar esse gasto calórico também. Porque às vezes você gastou lá, vou botar um treino intenso de musculação, você gastou 400 calorias lá nesse treino forte lá de musculação lá. Aí eu quero aumentar um pouquinho mais esse gasto, aí você faz mais uma caminhadinha lá de, sei lá, 30 minutos lá, gasta mais
mas é mais 200 calorias lá, uma caminhada de baixa intensidade. No final você vai ter gasto, né, em ativo ali durante a atividade 600 calorias, que é bastante coisa. Se você totalizar no seu cômputo total do seu dia, são bastante calorias. Aí, o que vai determinar, aí já voltando para outra coisa que não tem nada a ver, mas que vai determinar aí o seu emagrecimento é você, né, o seu gasto calórico total ser maior do que o seu consumo calórico, né, diário. Aí você consegue emagrecer. Mas em relação à performance, como estou falando aqui, faça primeiro se a performance é cardiovascular, primeiro aeróbico. Não sendo isso, se seu objetivo é simplesmente ou aumentar a massa muscular e até emagrecer, faça primeiro a musculação, faça o resistido primeiro, que você vai conseguir imprimir um ritmo maior, melhor, e não vai comprometer esse treino que seria a prioridade para você. Entendeu? E é isso aí, turma. Como eu disse, o aeróbico vai determinar a forma que você vai montar o seu treino resistido ou seu treino cardiovascular, seu treino aeróbico, é o seu objetivo. Eu faço os dois e eu tento, quando eu faço geralmente meu aeróbico 3 vezes na semana e tento fazer a musculação, o treino resistido, pelo menos 5 vezes. Os dias que eu faço o meu aeróbico, eu tento fazer ele num horário distante do meu, né, do meu treino resistido. Eu geralmente, quando eu faço o meu aeróbico, eu faço ele pela manhã, no meu primeiro horário, e faço o meu resistido no final da tarde ou até à noite, num outro horário. Porque aí eu sinto que não vão prejudicar, vou conseguir imprimir um ritmo um pouco melhor nesse treino resistido por ter distanciado. Porque eu vou ter, por quê? Porque você já vai estar mais descansada, vai já estar com o seu corpo já recuperado, porque geralmente eu dou uma distância de 6, 8 horas até de relação um treino ao outro. Eu vou estar alimentado, vou estar mais recuperado, eu vou ter me alimentado. Por exemplo, eu faço um de manhã e o outro eu faço no final da tarde, eu já vou ter tomado café da manhã, já vou ter almoçado, feito pelo menos 3 refeições. Então eu vou estar com o meu aporte nutricional assim, bom para poder executar um treino com peso de forma, né, que eu consiga imprimir realmente um estímulo forte. Agora, se eu fizer ele depois, imediatamente depois do meu treino aeróbico, eu sinto uma queda de força bem grande. Então, por isso que eu falo, de repente, para você, assim, eu indico vocês fazerem em horários distintos. Claro, nem todo mundo, a grande maioria das pessoas não tem essa disponibilidade de fazer em horários distintos. Eu sei que é difícil a gente hoje encaixar principalmente 2 atividades assim no mesmo dia e às vezes, né, em horários distintos ainda é mais difícil ainda, porque eu sei que a correria do dia a dia para todo mundo hoje em dia, né, todo mundo atarefado, então é difícil. Agora, se você não tem né, não tem essa condição de fazer os dois, então veja qual é a sua prioridade, se é melhora de performance cardiorrespiratória ou se é emagrecimento, se é hipertrofia. Aí sim você faz o que é melhor, o que você se sentir melhor. Mas é fato que se você fizer o seu aeróbico antes de, assim, um aeróbico que eu digo de alta intensidade, porque se você fizer de repente só uma caminhada de meia hora, até que seja de 1 hora, uma caminhada leve, tranquila, você não vai sentir falta de força para executar esse treino resistido. Isso é fato. Você vai sentir fadiga e falta de energia para executar esse treino com peso, se você fizer um aeróbico mais intenso, uma corrida intensa, uma corrida longa, ou até um treino intervalado de intensidade, de repente um HIIT. O HIIT, se você fizer o HIIT, que seja de 10, 15, 20 minutos, você não vai ter quase energia nenhuma para levantar peso depois. Agora, como eu disse, se você simplesmente quer fazer um aeróbico de baixa intensidade, aí sim, não, aí você pode fazer de repente a musculação e não vai te prejudicar. O que vai determinar
a forma que você monta também é justamente a intensidade que você vai imprimir nesse aeróbico, nesse treino cardiorrespiratório. Agora, como eu disse, eu gosto de correr e eu faço treinos mais longos, que eu gasto muita energia, gasto muita caloria, eu fico cansado desse pós-treino, então eu prefiro dividir esse treino. Eu prefiro porque o meu rendimento na musculação mais tarde vai ser bem melhor, porque eu vou estar alimentado, vou estar descansado, então aí sim. Né? Até porque eu me sinto melhor fazendo primeiro aeróbico, porque no início do dia do que no final do dia, então eu prefiro fazer ele. Mas tem pessoas que se sentem melhor, ao contrário. Eu fazendo de repente a musculação no início do dia e o aeróbico no final. Aí é questão de escolha de se sentir melhor. Mas o ideal, resumindo e fechando, o ideal é dividir esses treinos num período de pelo menos de 6 a 8 horas aí para você conseguir ter um rendimento bom tanto um quanto no outro. Porque é impossível, são treinos concorrentes, se fizer um atrás do outro, um vai ficar mais prejudicado do que o outro. Um vai ser prejudicado em relação ao outro. E outra forma que vocês podem montar, de repente, se você não gosta de executar os dois no mesmo dia, é dividir esse treino. Ah, você quer fazer aeróbico só 2 vezes na semana e pode fazer, de repente, o treino com peso, a sua musculação, você pode dividir ela, faz 3 vezes de musculação, 2 vezes de aeróbico, ou 3, né? Aí sim, você pode dividir, de repente, seu treino o seu treino aeróbico. Vou dar um exemplo aí, você divide intervalando, claro, faz por exemplo, segunda, quarta e sexta seu treino resistido, sua musculação, terça, quinta o seu cardio. Pode fazer de repente, eu faço membros inferiores, né, perna e glúteo na segunda-feira, faço meu aeróbico, de repente uma caminhadinha na terça-feira, aí na quarta-feira eu faço membros superiores, recupero, dou um tempo de intervalo maior para poder recuperar também desse treino que eu fiz na segunda-feira, faço membros superiores na quarta-feira, aí na quinta-feira eu faço uma outra caminhada, ou de repente uma bike, ou de repente subir escada, porque a gente pode fazer esse aeróbico de várias formas, pular corda, o aeróbico pode ser executado de várias formas. Aí na sexta-feira eu volto, faço membros superiores, perna e glúteo de novo. Então tem como a gente montar de várias formas. Eu só digo assim, que eu estou falando se você realmente gosta de fazer os dois no mesmo dia e priorize sempre, faça sempre primeiro o que é prioridade para você. Resumindo, é isso. Se você não tem como executar em dias, como eu disse aqui, como eu dei essa ideia para vocês fazerem, de dividir esse treino em horários distintos, você só tem a possibilidade de fazer em um horário só. Para fechar, primeiro o estímulo vai ser sempre o que é prioridade para você. Se a prioridade é performance cardiovascular, performance na corrida e melhorar a sua função cardiorrespiratória, essa é a prioridade, então faça a primeira corrida, faça primeiro o seu cardiorrespiratório, como eu disse, de alta intensidade. Agora, não sendo isso, então bote sempre o treino com peso primeiro. Aí depois você faça o seu treino aeróbico. Então aí sim você vai ter vai atingir o seu objetivo aí. Lembrando que, como eu disse antes, resumindo e voltando aqui, um sempre vai poder. Eu aconselho fazer os dois, porque os dois têm muito. Além de melhorarem a nossa, não só a composição corporal, melhorar a nossa saúde também. A saúde cardiovascular, a nossa, o fortalecimento de toda a musculatura, de toda a musculatura esquelética. Então, você vai ter mais saúde executando os dois tipos de estímulos. E também no seu cômputo total também de calorias gastas durante o seu dia também vai ajudar também. Você vai ter, poder comer um pouquinho melhor, poder ficar um pouquinho mais flexível na sua alimentação, porque você vai ter no seu cômputo total de calorias do seu dia gasto, você vai ter aumentado, gasto mais calorias, então você vai poder comer um pouquinho melhor, sofrer um pouquinho na alimentação.
E lembrando também que um estímulo vai ajudar o outro. Para fechar, a musculação ela vai ajudar você a melhorar sua performance na corrida, porque sua musculatura vai estar mais fortalecida, você vai proteger toda a sua parte articular, tendões, articulações vão estar protegidos porque você tem a musculatura mais forte, consequentemente você vai conseguir fazer seu cardio melhor, imprimir mais velocidade, subir, dar um sprint, né, durante um período maior. E o inverso também. Se você tem uma parte, se você faz o aeróbico e melhora a sua construção cardiorrespiratória, você vai conseguir elevar o seu nível de levar seu treino com peso de uma forma um pouco melhor, porque você não vai falhar na sua função cardiorrespiratória, como eu disse antes. Se você vai estar melhor com a sua função cardiorrespiratória boa, você consegue executar mais repetições, botar até mais carga, porque você não vai falhar na sua função cardíaca. Entendeu? Então, um vai sempre ajudar o outro. É só você saber montar a forma que você vai botar um e o outro, você não vai prejudicar, vai até ajudar. O que a gente tem que saber é só a forma como montar, como eu dei essas ideias para vocês aí. Espero ter ajudado e é isso aí. Façam tanto um quanto o outro, como eu indico. Façam o aeróbico e façam o resistido, que vai melhorar, além de melhorar a saúde, vai melhorar também a estética, você vai sentir mais disposição para executar tudo, né, no seu dia a dia, né? Mais disposição para fazer tudo, né, no seu dia a dia. E é isso aí. Façam tanto um quanto o outro. É isso que eu aconselho a todo mundo fazer. Não importa se seu aeróbico é de alta intensidade ou de baixa intensidade, vai melhorar a sua sensibilidade à insulina também. Então, a sua questão de você, né, melhorar a sua sensibilidade à insulina, então você vai ter o benefício também de não ter, de não acumular tanta gordura assim também. Então, faça os dois. Resumindo, faça os dois estímulos, façam tanto o aeróbico, o cardio quanto o resistido, que essa é a chave, esse é o ideal para todo mundo. Para você ter uma vida mais saudável e longevidade. Então, se fizer os dois, não necessariamente fazer todos os dias, como eu disse, podem fazer essa montagem que eu falei. Não tem necessidade de repente de fazer todos os dias, principalmente o aeróbico. Se for um aeróbico principalmente de alta intensidade, tem que ter necessidade de um tempo para poder se recuperar. Então é isso aí. Valeu, turma, é isso aí. Vou fechando mais uma live aí, espero ter esclarecido isso, que é um tema, né, que as pessoas têm bastante dúvida de como montar, né, e é um tema bastante interessante aí, bastante interessante e bastante, né, controverso também, né? Cada um faz da forma que acha melhor e é isso aí também. Cada um vai se sentir de repente mais confortável de fazer de uma forma ou de outra. É isso aí, o importante é executar. Valeu? Valeu, um abraço a todos aí e vou fechando essa live aí. Um abraço a todos e valeu. Tchau, tchau.